Olá, pessoal, tudo bem? Belezinha? Vamos começar aí a nossa aula, mais uma das nossas aulas de instância, de legislação, e hoje o tema vai ser sobre previdência complementar, tá bom? Esse assunto nós já tratamos em outra oportunidade na aula presencial, mas agora vamos falar pela primeira vez na aula virtual, tudo bem? A previdência complementar, já de antemão, que a gente pode já fazer como diferenciação à previdência oficial. Ela não é obrigatória. Então, no Brasil, nós temos a previdência obrigatória, que é aquela previdência que todo mundo conhece, a previdência que está estabelecida lá dentre dos benefícios dentro da Seguridade Social, que nós já falamos em aula anterior, que vem ser a saúde, a assistência social e a previdência social. A previdência social nada mais é do que aquela contribuição ao INSS, que todo mês é descontado do salário, que muitos trabalhadores, e todos os trabalhadores são obrigados a contribuir, muitos contribuintes que não são empregados, mas são autônomos, também têm que contribuir como contribuinte individual. Então, essa é a previdência oficial, de que ninguém escapa, né? Tem que pagar para que possa ter esse seguro social quando estiver em situação fragilizada. A previdência complementar já é algo que foi instituído para trazer algo a mais para aquele beneficiário da previdência oficial, ou mesmo que não seja, ele pode entrar numa dessas entidades que promovem esse tipo de fundo de capitalização, né? E fazer a sua previdência para receber quando a data, no período que ele escolher, que ele entender que é a hora de se aposentar. Tá bom? Aí ele resgata esse valor integralmente ou recebe mensalmente o valor estabelecido na hora da contratação. Beleza? Então, previdência complementar ou previdência privada não é obrigatório. Mesmo que a empresa tenha já esse plano, essa modalidade instituída a todos os seus empregados, ele não é obrigado a aceitar, tá bom? Mas, uma vez bem orientado, é muito atraente para todos os empregados de uma grande empresa ter um plano de previdência privada. E quem não está numa grande empresa também pode contratar através de bancos e algumas entidades ligadas a áreas de fundo de pensão, tá bom? Então, esse vai ser o nosso tema, previdência privada ou previdência complementar, né, como preferir, né? Então, vamos tratar desse assunto e vou colocar aqui alguns slides para que a gente possa entender um pouco melhor, tá? Vai abrir aqui. Então, a previdência complementar, muito comum hoje em dia, está em franco crescimento. Ela vai ser, na verdade, o quê? Uma poupança que o trabalhador, o contribuinte vai fazer e vai escolher o momento em que ele vai receber todo esse valor novamente, né, com juros e correção. Então, previdência complementar, e eu aqui novamente, vamos ao primeiro slide aqui. A previdência complementar, a operação previdenciária adicional, ou seja, algo a mais, àquela oferecida pela Previdência Oficial, que é o regime geral de previdência social, como eu já mencionei, para os quais as contribuições dos trabalhadores são obrigatórias. Então, paga o oficial e paga uma complementar para ter uma renda maior no futuro. Essa é a grande definição que podemos ter, tá bom? Está estabelecido em duas leis complementares, lá de 2001, e também na Constituição Federal traz a previsão, né, dessa possibilidade de ser feita essa poupança adicional como previdência complementar. A previdência, nessa modalidade, o benefício de aposentadoria será pago com base nas reservas acumuladas ao longo dos anos. É uma grande poupança, né? É uma grande poupança, ele vai pagar todo mês um determinado valor, estabelecido entre as partes, né? O fundo da qual ele contribui, né, estabelece o mínimo que ele pode pagar, né? E se for uma previdência complementar fechada, daqui a pouco eu vou explicar, vai ter a contrapartida, né? O contribuinte desse tipo de previdência paga um valor e a instituição paga o valor equivalente. Então, ele vai ter uma poupança dupla ali. Então, eu pago R$200, a empresa da qual eu trabalho e tem esse fundo de pensão paga R$200. Um exemplo pode ser esse, tá bom? Mas, em regra, é isso. Então, é um benefício que você vai acumular para finalidade de aposentadoria. Esse sistema também é conhecido como regime de capitalização. Foi tentado implantar isso
na reforma da Previdência ocorrida no ano de 2019, mas não vingou, tá? Não teve grande aceitação, em razão de entenderem que haveria muita disparidade, porque, na verdade, esse regime de capitalização basicamente pagou mais, recebe mais no futuro. Pagou menos, recebe menos. Ele, de certa forma, é justo. É justo nesse sentido. Eu pago mais, recebo mais, paguei menos, eu recebo menos. Né? Ao contrário da Previdência Oficial, que mesmo em algumas condições, quem não pagou nada ainda poderá ter a possibilidade de receber um benefício. Tá? Então, mas o Brasil é um país com muitas diferenças, né, econômicas, regionais, então e a lei da reforma da Previdência, a Previdência Oficial é única para todo o Brasil, então o que serve para um estado não serve para outro, o que serve para uma região não serve para outra, então não vingou. Mas é possível qualquer pessoa contratar um plano de previdência privada. Vamos ver aqui o próximo slide. A previdência complementar fechada é aquela que ela integra o sistema de previdência social brasileiro e constitui importante instrumento de proteção adicional ao trabalhador. É óbvio, né? Porque ele recebe um valor que nem sempre é tão alto da previdência oficial e vai ter a previdência complementar que vem para dar esse acréscimo aí ao seu rendimento. Ela é muito comum, a previdência complementar fechada, onde? Para aqueles trabalhadores que recebem salários mais altos, né, mais elevados. Por quê? A previdência do INSS, a previdência oficial, ela não vai pagar nada além de R$ 6.101,06 no ano de 2020. Esse é o valor máximo, é o teto que ela vai pagar. Se a pessoa recebe 50 mil, ela vai receber 6 mil se ela se aposentar ou tiver alguma necessidade que requeira um benefício. Máximo é 6 mil. Se ela recebe 10 mil, vai receber 6 mil. Se ela tem um salário de 20 mil, ela vai receber no máximo 6 mil. Então, a previdência complementar fechada, ela vem justamente para dar esse acréscimo. Ora, no momento de fragilidade da minha aposentadoria, se eu recebo 10 mil, 15 mil, e eu tiver que receber só 6 mil da Previdência, vai ter uma queda considerável. Então, a Previdência complementar ela é muito estimulada justamente para quê? Ora, para que o trabalhador que recebe mais tenha um equilíbrio nos seus rendimentos quando ele se aposentar, e não tenha um susto tão grande com a queda de renda. Mas isso não vale só para quem ganha altos salários. Serve também para quem recebe salários menores. Ora, ele vai ter um benefício da Previdência Oficial e vai ter um outro da suplementar, da complementar. Né? Então, ele vai ter dois benefícios. Então, é muito interessante o sistema de previdência privada. No caso, a complementar fechada, ela é formada por entidades conhecidas como fundos de pensão e atuam sob forma de fundações de direito privado. Elas não objetivam o lucro, então não são empresas. Elas são entidades específicas, né, para cuidar de previdência complementar. Ela não vai ter objetivo do lucro, ela vai, sim, investir o dinheiro depositado pelos seus beneficiários, contudo, para quê? Para reverter justamente para o fundo. Ela não tem o objetivo de ter lucro para um ou para outro, mas ela vai arrecadar tudo, vai investir esse dinheiro, fazer ele render, para quê? Para que ele retorne para o próprio beneficiário. Tá? Tem a finalidade de administrar e operar planos de benefícios, essas entidades, criadas por empresas, que são chamadas de patrocinadores, para seus empregados, denominados participantes. Então, basicamente, é o seguinte: o participante que vem ser o empregado de uma empresa, que é patrocinadora, ele vai contribuir com um determinado valor e o seu patrocinador vai contribuir com um valor idêntico. Então, ele vai tendo nesse fundo dois valores idênticos, uma com a contrapartida da empresa e o outro com a contrapartida do empregado. Isso é muito comum nas empresas de grande porte, ter esse plano justamente para que seja instituída essa cultura da previdência, de ter o cuidado para, no momento da aposentadoria, o trabalhador não fique desamparado e só dependendo do benefício do INSS, tá bom? Então, na complementar fechada, previdência privada fechada, funciona dessa forma. É uma empresa onde o empregado trabalha e tem, normalmente, ela institui um fundo de pensão específico para tratar da questão previdenciária dos seus participantes, tá bom? Então, enquanto ele for empregado daquela empresa e, eventualmente, participe desse fundo de pensão, dessa previdência complementar fechada, ele pode contribuir normalmente, tá? Olha, algumas empresas aqui que eu coloquei como exemplo. A Boticário, que tem a Boticário Prev,
a Unilever, que tem a Unilever Prev, o Instituto Ambev de Previdência Privada. Então, são grandes empresas que têm já o seu Instituto de Previdência Privada para os seus participantes, que esse é o nome que se dá, que vem ser os seus colaboradores, os seus empregados. Nesse tipo de previdência fechada, não pode entrar pessoas de fora. Quem não trabalha na Boticário não vai poder entrar na previdência privada fechada da Boticário Prev. Quem não trabalha na Unilever também não vai poder participar da Unilever Prev e a mesma coisa da Ambev. Eles são próprios dos seus empregados. Se o empregado de eventualmente sair de lá, for demitido, ele vai ter algumas situações previstas em lei. Ele vai poder resgatar esse valor, porque não vai poder continuar participando, ou vai poder, como opção, continuar participando. Mas aí, nesse caso, ele vai ter que pagar as duas cotas, a cota dele e a cota que era paga pelo patrocinador, que no caso aí seria uma dessas empresas que eu mencionei, entendeu? Então, um empregado que sai da Boticário, então ele contribuiu lá alguns anos e foi demitido, pediu demissão, por qualquer motivo ele teve desligamento da empresa. Ele pode resgatar tudo que ele já pagou, ele pode continuar contribuindo, mas aí, nesse caso, a Boticário não vai dar nenhum centavo, ele vai ter que pagar a mesma parte em duplicidade. Então, aí ele vai ter que ver se vale a pena continuar nesse plano ou resgatar esse valor e ir para um outro, né, de uma previdência complementar aberta, de banco e tudo mais, que a gente vai falar daqui a pouco, beleza? Então, a previdência privada fechada, ou previdência complementar fechada, é típica de empresas como essas que eu mencionei agora, tá bom? Então, ele não pode continuar se ele não for integrante, se ele não for empregado dessa empresa. E nem pode, a não ser que ele continue pagando em duplicidade. Então, ele pode continuar desde que ele faça o pagamento em dobro. Então, aí tem algumas situações de desligamento do participante da empresa, né? Ele pode ter o benefício adiado em razão do vínculo empregatício, né? E ele pode fazer a portabilidade para um outro plano que ele vai escolher, se ele quiser, para um outro plano, ele leva esse valor integralmente para lá. Ele pode resgatar todo esse valor, descontado o custeio administrativo, né? Tem os custos lá, e pode manter nessa condição que eu falei, pagando em duplicidade. Aí ele vai avaliar qual que é a melhor situação. Mas é importante que a gente frise que o empregado não é obrigado a participar de nenhum plano complementar. Se ele trabalha na Ambev, trabalha na Boticário, trabalha na Unilever ou tantas outras empresas que têm esse tipo de plano, né, de previdência complementar, ele não é obrigado. Não é obrigado. Você do RH não pode dizer que ele é obrigado a participar. Ele deve ser convencido a participar porque é um bom negócio. É bom negócio para participar de um plano de previdência complementar. Mas, se ele não quiser, não é obrigado. Existem 3 tipos de situações na previdência complementar fechada, né? A contribuição definida, ou seja, nesse tipo de plano, decide-se o tamanho da contribuição a ser efetuada e o benefício do participante é definido no momento da aposentadoria, com base no montante de recursos que o participante tenha contribuído durante o longo da vida. Então, ele define logo de cara quanto ele quer receber. Quero receber R$1.000, R$2.000, R$5.000. Então, já desde cara. Então, se você quer receber tanto esses valores, você tem que contribuir com tais valores, de contribuição definida. Benefício definido. Nesse tipo de plano, o valor do benefício é decidido no momento da adesão. Veja só, aquela outra da contribuição definida, ele vai pagar, e na hora do receber, que ele for aposentar, ele vai decidir como que ele vai querer receber. Aqui não, no benefício definido não, ele já define de imediato quanto ele vai pagar no momento da adesão, e suas contribuições vão variar à medida da vida de trabalho para alcançarem o valor da aposentadoria. Então, ele pode aumentar, ele é flexível, né? Então, ele sabe que ele vai pagar determinado valor, quanto ele quer receber ao final, mas ao longo do longo da vida profissional dele, digamos assim, esses valores de contribuições são variáveis. E a contribuição variável, né, nessa classificação, entre aqueles planos que têm presentes características de ambos os tipos de planos citados. Trata-se de uma mistura entre contribuição e benefício definido. Então, primeiro, a contribuição é definida. Né, o segundo é o benefício. Quanto eu vou receber ao final, que eu quero receber, eu já tenho de imediato.
E a contribuição variável é a mistura desses dois, que é a mais comum, a contribuição variável, pelo menos na previdência complementar fechada. Então, fechada, a gente já encerra aqui essa situação. Empresas chamadas de patrocinadores e os participantes. Então, a empresa paga um tanto, o participante paga um tanto, enquanto aquela vida profissional estiver unida, continua valendo. Na hora que houver o desenlace, que houver a perda desse vínculo, aí tem que sair ou continuar pagando em dobro. A previdência complementar aberta já é diferente. São os planos de previdência oferecidos pelas sociedades seguradoras ou por entidades abertas de previdência complementar. Ou os bancos, né? Essa típica do banco, Banco Itaú, Banco Bradesco, e tem tantas outras seguradoras que fazem também isso daí. Então, você vai lá e define, eu quero fazer um plano de complementar, uma previdência privada com eles, e lá vai ser definida. Aí, no caso, qualquer pessoa pode participar, né? Não é obrigado a estar vinculado a nenhuma empresa, não há nenhuma necessidade, desde que cumpra e aceite as regras desse plano, ele vai poder aderir sem problema nenhum. Eu posso ir lá no Banco Bradesco, no Banco Itaú, quero fazer uma previdência privada, provavelmente eu vou ter que me tornar cliente deles, mas não tenho que ter vínculo empregatício com ninguém para poder participar desse plano. Ele é aberto para qualquer pessoa da sociedade. Pode garantir o pagamento de um benefício ao próprio participante do plano, ou aos seus beneficiários, cobertura de morte, né? Aqui a gente já tem algo mais, tem um seguro, né, que vai ser a cobertura de morte. Ele tem aqui um pecúlio, né, que é aquele valor que você recebe se você tiver uma invalidez permanente, a pensão por morte para os seus herdeiros, uma renda, né, se você não quiser receber tudo, mas você pode receber uma renda mensal se você ficar numa situação de invalidez para o trabalho, e a aposentadoria. Então, a complementar aberta, ela é um grande seguro, né, muito parecida, né, ela se aproxima um pouquinho mais da previdência obrigatória, porque ela tem a aposentadoria, tem a possibilidade de você resgatar tudo numa oportunidade definida, no mínimo são 5 anos, são 60 contribuições para que você possa resgatar esse valor. E você pode definir também, se você tiver uma invalidez, se você tiver uma situação que torne você inválido para o trabalho, você vai poder receber esse valor ou receber mensalmente como se fosse um benefício do INSS, parecido com isso, né? Pode ser feito de forma individual ou coletivo, depende da forma que essa seguradora ou o banco e essa entidade apresentar ao seu público. Então, ela é muito boa também para aquelas pessoas que não querem estar exatamente dentro do fechado, porque não pode, né, porque não integra uma empresa que tenha esse tipo de previdência, esse fundo, né, de pensão. Então, serve para qualquer pessoa, para você que é aluno, você que é parente de um aluno, você que não está desempregado, você que é autônomo e quer fazer essa previdência para garantir o seu futuro aí, escolha uma entidade segura, séria, que você acredite que não vai ter nenhum grande prejuízo ou sobressalto nos próximos 20 e 30 anos, que é um tempo que você pode contribuir para se aposentar, dependendo da sua idade, e invista nela. Tá bom? Tem vários bancos aí que aparentemente são saudáveis, você escolhe qual que é do melhor, veja quais são as condições e faça sua previdência se você achar que é o caso, independente de você estar empregado ou não. Então, aqui a previdência aberta é independente, qualquer pessoa pode fazer. Na previdência fechada, não. É só aquelas pessoas que integram o grupo de determinadas empresas, né, que tem esse tipo de previdência complementar. A aberta serve para qualquer um, tá bom? Então, essa é a principal definição. Então, eu agradeço novamente aqui a atenção de vocês, tentando ser breve, rápido, conciso nesse assunto, ele é bem mais complexo, porém, é para que a gente possa ter uma ideia, então, de previdência obrigatória, previdência complementar, aberta e fechada. A obrigatória, INSS. Complementar, que vem ser a privada. Pode ser fechada para um grupo de pessoas que integram uma empresa, aí o participante e o patrocinador farão contribuições semelhantes, e na aberta, que você pode contratar com qualquer tipo de instituição financeira que tem esse tipo de produto, a comercialização, tá bom? A legislação está aí ao longo dos nossos slides. Dúvidas sempre à disposição de vocês na nossa plataforma Teams, nas postagens. No e-mail alessandro.araújo20@etec.sp.gov.br. Esse outro e-mail meu também. Esse telefone que tem o WhatsApp.
E lembrando que estamos num momento que precisamos nos cuidar muito, e faça novamente, como eu coloquei aqui, como a Mona Lisa. Use máscaras e lave as mãos frequentemente para evitar o contato com doenças, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. E dúvidas, estou à disposição para vocês nos nossos canais já mencionados. Muito obrigado e até a próxima.